Aleluia, então glória a Deus. Tem bastante gente com frio, né, irmãos? Mas o Espírito Santo de Deus vai nos aquecer nesta noite. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. Motivo de alegria de nós estarmos mais um dia na casa de Deus. Amém? Esse é um privilégio dos dias de hoje. Aleluia. Porque muitos irmãos arrumam um jeito de ir para todo lado. Aleluia. Mas para ir para a presença de Deus, para a casa de Deus, só os escolhidos. Amém? Então creia no teu coração que nesta noite você é um escolhido de Deus. Amém? Creia que nesta noite você vai sair por essas portas abençoado pelo Senhor. Quem tem essa fé vai dizer glória a Deus. Abra as suas Bíblias juntamente comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Estou muito feliz que hoje nós temos aqui, aleluia, nosso irmão Milton está gravando, aleluia, tirando foto, a qual vai estar sendo colocada lá no YouTube. Se você quiser acompanhar a igreja, a pregação, acessa lá, é a mesa do rei, né? Digita lá no Google, no YouTube, que você vai contemplar a presença de Deus, amém? Quem achou, dá glória a Deus. A palavra de Deus nesta noite, irmãos, está dizendo assim: Eliseu, o título da mensagem, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aí o verso primeiro está dizendo assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo devia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e os teus filhos vivem do resto. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Desocupa suas mãos e vamos salvar nosso Rei Jesus com as palmas do Senhor. Amém? Irmãos, nesta noite eu olho para essa palavra e eu vejo aqui uma mulher que ela se encontrava num momento muito difícil da vida dela. A Bíblia diz que ela tinha 2 filhos. E a Bíblia nos relata que ela era viúva. E a palavra de Deus continua dizendo para nós que ela estava endividada. Aleluia. Então, irmãos, eu vejo aqui uma mulher que ela se encontrava em desespero.
A Bíblia diz que essa mulher, aleluia, um certo dia bateu na porta dela os credores. E naquela época era de costume, irmãos, se o marido viesse a falecer e deixasse alguma dívida para pagar, a mulher não tendo com que pagar, ela tinha que dar os filhos em troca da dívida. Ela tinha que dar os seus filhos para saldar aquele compromisso, para saldar aquela dívida. E esse dia, esses credores veio e bateu na porta da casa dela, dizendo para ela que ia levar os 2 filhos dela. Aleluia. Agora eu te chamo a atenção, igreja, que situação que essa mulher ela se encontrava. A única coisa que ela tinha, a única coisa que ela mais estimava, era aqueles 2 filhos. Ela já tinha perdido o marido. Uma pessoa, quando ela ama o seu esposo, quando o esposo ama a sua esposa e vem a falecer, que momento difícil que essa pessoa venha passar. Eu creio que o coração dela estava ardendo ainda, estava bem triste por ela ter tido aquela perda. Irmãos, o sonho de todo homem, de toda mulher, é de construir uma família, de ter um lar abençoado, de contemplar os filhos crescendo, de contemplar, aleluia, a esposa tem um sonho de contemplar o esposo saindo para trabalhar, quando chega a tarde o esposo volta para o seu lar, aleluia, com um projeto, um sonho que tanto o homem como a mulher tem dentro do coração. Desde a juventude ele já começa a planejar esse sonho, já começa a planejar esses projetos, aleluia. Mas essa mulher, irmãos, estava indo tudo muito bem. Essa mulher tinha o seu esposo, tinha os seus filhos, tinha a sua casa, aleluia. Mas um dia, aleluia, esse esposo veio a falecer. Agora eu fico imaginando uma mulher naquela situação sozinha, irmãos, para sustentar os seus filhos. A Bíblia diz que ela já estava num momento de dificuldade. Porque quando ela vai até o profeta Eliseu, o profeta fala assim: o que você tem em casa? Ela fala assim: eu não tenho mais nada. A única coisa que ainda me resta é uma botija de azeite. Irmãos, é doloroso quando nós olhamos para essa situação. É triste quando nós vejamos, aleluia, uma família, aleluia, ali, no momento ali de necessidade. Mas eu fico imaginando o poder de Deus sobre a vida daquele que teme a Ele, o poder de Deus sobre a vida daquele que acredita na palavra dele, como já foi dito aqui hoje: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa mulher ela não tinha nada, igreja, mas ela tinha algo dentro do coração dela que era a presença de Deus. Ela não tinha um esposo, aleluia, mas ela acreditava, aleluia, que ela poderia, aleluia, ir para o profeta e o profeta ia declarar uma bênção na vida dela. Essa é a chama que nós temos que ter dentro do nosso coração. Eu não sei qual foi a sua semana, eu não sei como está sendo a sua situação, mas que ainda há uma fagulha, aleluia, de fé dentro do teu coração. Nessa noite pode ser uma noite profética da tua vida, nessa noite pode ser uma noite de bênção da tua casa, da tua família. A Bíblia diz que ela chega diante do profeta, aleluia, e ela fala assim: eu não tenho mais nada, mas a única coisa que eu tenho é uma botija. Aí o profeta olha para ela e fala assim: vai para sua casa, pede vasos emprestados e entra dentro do seu quarto e fecha a porta. Aleluia. Você e os seus filhos. Irmãos, quando eu vejo aqui fechar a porta, irmão, meu Deus, o profeta está lançando uma palavra profética para aquela mulher. Talvez ela já tinha procurado vários recursos, talvez ela já tinha ido atrás dos seus vizinhos, atrás da sua parentela, aleluia, mas o profeta fala para ela entrar no seu quarto, na sua casa e fechar a porta, aleluia. Tem momentos de nossa vida que nós temos que fechar as portas da nossa casa e dobrar o nosso joelho e ter um particular com Deus, daquele que fez o céu e a terra. Porque Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que pode agir na nossa vida e restaurar a nossa família.
E para Deus nada é impossível, igreja. Eu também vejo aqui, aleluia, algo que já aconteceu, aleluia, há anos atrás, que ficou marcado na história. É um homem também que se encontrava sozinho. É um homem que estava ali sozinho. A Bíblia diz que havia mais cegos, mais paralíticos, mais coxos do lado dele. Aleluia, mas a Bíblia diz que não tinha nenhum parente do lado dele. Desse homem que eu estou falando é um homem que se encontrava num tanque de Betesda. E o povo estava em festa. No livro de São João, capítulo 5, relata essa história, esse fato. E eu fico imaginando esse homem também na mesma situação. Porque a Bíblia diz que o anjo descia de certo tempo e movia as águas do tanque. E aquele que entrava, o primeiro que descia as águas, era sarado, era curado. Eu fico imaginando ali um homem que ele começou a contemplar. Ele contemplou, aleluia, o seu amigo. Ele contemplou aquele e aquela que desceu e ficou curado. Aleluia. Mas ele mesmo, nada tinha acontecido na vida dele. Talvez muitas das vezes na nossa vida, nos dias de hoje, você contempla, aleluia, um milagre só na vida do seu irmão. Talvez você tenha contemplado as portas ali somente para as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma palavra profética aqui na sua vida nesta noite. Aquele homem ele estava sozinho, igreja. Mas ele estava acreditando que um dia ele ia descer as águas. Ele estava acreditando, aleluia, que por mais que ele estava ali sozinho, no momento difícil da vida dele, ele acreditava que um dia ele ia descer as águas e ele ia ser curado. Aleluia. Eu quero te lançar uma palavra profética na tua vida nesta noite. Porque um dia, irmãos, o que eu vejo, que não veio o anjo veio para o irmão lá, para o irmão B, o anjo veio para todos, para ele não veio. Mas quando o anjo não vem para nos abençoar, vem o próprio Jesus, porque no meio da noite, o povo estava em festa, e Jesus começa a caminhar à direção do tanque de Betesda. E quando ele chega diante daquele tanque, ele contempla aquele homem, triste, paralítico, em cima de um leito. Talvez o anjo ainda não veio para a tua vida, talvez o anjo ainda não desceu na sua casa, talvez o anjo ainda não desceu na sua família, mas nesta noite eu trouxe uma palavra profética da minha vida, da tua vida. O próprio Jesus vem sobre a nossa vida. Aleluia. Eu fico contemplando Jesus chegando diante daquele homem. E Jesus olhando para ele, pega a tua cama e anda. Meu Deus, 38 anos aquele homem sem poder andar. 38 anos aquele homem dependendo do seu próximo. 38 anos, aleluia, aquele homem sofrendo, gemendo de dor. 38 anos, o coração dele ardendo, aleluia. O coração dele doendo, porque ele queria contemplar. Ele queria, aleluia, que um milagre chegava na vida dele. Eu posso lançar mais uma palavra profética na tua vida. Para aquele homem foi 38 anos, mas para você pode ser 38 anos, para você pode ser 38 dias, aleluia. Não importa. Não importa quanto tempo. Jesus ele vai vir à nossa direção. Jesus ele vai vir à sua direção nesta noite. Pastor, mas você disse que para Deus nada é impossível. Não, filho. Para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que um profeta chamado Ezequiel, um belo dia da sua caminhada, o Senhor fala assim: Ezequiel, aleluia, chega aqui, Ezequiel. O Senhor pega aquele profeta e leva diante de um vale. Diante de um vale, irmãos, de ossos secos. Para onde que para o olhar humano, para o olhar do homem, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E ele pega aquele profeta, ele leva diante daquele vale e fala assim: Ezequiel, porventura, podem esses ossos secos voltar a viver? E Ezequiel, olhando para o Senhor, fala assim: olha, Senhor, tu sabes
E Deus começa a falar para Ezequiel: Ezequiel, entra no vale. Eu vou revelar um segredo aqui para a tua vida. Quando Ezequiel põe os pés dentro daquele vale, no início Ezequiel ele para. Ele fica prostrado, ele fica parado. Porque a situação está dizendo não. A dificuldade era tão grande que dizia não. Aleluia. E Deus fala assim: Ezequiel, começa a andar em volta desse vale. Irmãos, eu não sei qual é o vale que a sua casa está passando. Eu não sei qual é o vale que a sua família está passando. O importante, aleluia, é você caminhar no meio do vale. Se você quer ver milagre acontecer, caminha. Não para, não prostra, não desanima, não pare. Começa a caminhar diante da situação. A situação está dizendo não. A situação está dizendo não, mas tu vai caminhar nessa situação. A situação que abre coloca uma situação diante da minha vida, diante da sua vida, para nós parar, para nós desanimar. Mas Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, anda no vale. Onde começa a profetizar no vale. A Bíblia diz que o profeta ele começa a andar e ele começa a falar assim: ouvi a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos no nosso coração, a situação dele está como se estivesse no vale de ossos secos, e você começa a profetizar diante dessa dificuldade, diante dessa situação, irmão. Começa a fazer um barulho estranho. A Bíblia diz que houve ruído no vale. E começou a juntar ossos com ossos. Aleluia. Eu posso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso, aleluia, ouvir um ruído nesta noite. Aleluia. E esse ruído é o barulho, aleluia, que está vindo lá do céu. É os anjos do Senhor entrando na minha casa. É os anjos do Senhor entrando na sua casa, na sua vida, na sua família. E vai se ajuntando ossos com ossos, nervos com nervos, carne com carne. E o Espírito de Deus vai entrar na sua casa. Que a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito de Deus entrou naqueles ossos. E aqueles ossos começaram a caminhar. Aqueles ossos, aleluia, virando uma multidão, um exército. É o Espírito de Deus entrando na minha vida, na tua vida. Porque quando ele entra, aleluia, o milagre acontece. Quando ele entra na nossa vida, aleluia, o milagre acontece, igreja. Quando o Espírito Santo de Deus entra na sua casa, a sua família é abençoada. Quando o Espírito de Deus entra na sua família, a tua família é abençoada. Quem somente aquele que crê, não por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que essa mulher, ela vai para sua casa e ela fala assim: filho, vai até os vizinhos e pede vasos emprestados. Irmãos, vai até os vizinhos e pede vasos emprestados. Aleluia. Eu fico imaginando os filhos dela chegando com os vasos, entrando dentro daquela casa. Eu fico imaginando aquela mulher pegando aquela botija. A Bíblia diz que ela falava assim: dá mais um vaso, dá mais um vaso, entrega mais um vaso. E ela pegava aquela botija e colocando azeite dentro dos vasos. E o azeite, irmãos, ia aumentando. Os vasos iam sendo cheios. Aleluia. Irmãos, eu posso ver com os olhos da fé o Espírito Santo enchendo o teu lar nessa noite. O Espírito Santo agindo dentro da sua casa nessa noite. Porque aonde tem azeite, tem a presença de Deus. Aonde tem a presença de Deus, tem o poder de Deus, tem o milagre de Deus. A tua casa hoje deve ser compactada pelo milagre de Deus nessa noite. Aleluia. Para Deus, irmãos, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Fala para o teu irmão que está do teu lado: para Deus, nada é impossível.
Tem pessoas aqui nesta noite que entrou com o coração tão triste por causa da situação, acha que não tem mais jeito, acha que é impossível. É impossível para você, filho. É impossível para você, filho. É impossível, aleluia, para você. Mas a minha palavra, a palavra de Deus, diz que para Ele nada é impossível. Então pega essa palavra profética na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, acerca de uma mulher que há 18 anos ela estava sofrendo. Deus está falando de sofrimento aqui. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que ela vive de aparência. Ela tenta até ser alegre, tenta ser feliz, mas é só aparência. Mas quando ela entra dentro do lar, o desespero bate, o coração começa a bater porque sabe o momento que está passando. Essa mulher, irmãos, a Bíblia diz que ela já era uma mulher já de uma idade avançada e que 18 anos ela andava curvada. Aleluia. 18 anos essa mulher sofrendo, aleluia, padecendo. Eu creio que ela já tinha buscado vários recursos, aleluia, mas quando ela se deparou, quando ela se colocou de frente com Jesus, Jesus cessou aquele sofrimento, cessou aquele desespero, cessou aquele momento difícil na vida dela. Nesta noite, igreja, abre os olhos da fé, contempla Jesus passeando aí no meio da igreja, contempla, aleluia, o mestre, aleluia, pegando as suas mãos, contempla o mestre olhando para ti, falando: filho, eu te faço presente aqui neste lugar, porque a Bíblia diz que aonde tiver uma, duas ou três pessoas reunidas, ele se faz presente. E se ele se faz presente, o teu milagre, irmão, é seu. Aleluia. Pode contemplar, contemple. Pastor, mas Jesus, ele vai descer aqui? Vai. Jesus, ele desce aqui. Jesus, ele entrou na fornalha onde tinha, aleluia, 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Bíblia diz que aquela fornalha estava aquecida 7 vezes mais. E Jesus entrou com os servos dentro daquela fornalha. Jesus caminhando no meio do fogo. Eu posso contemplar Jesus olhando assim: Sadraque, Mesaque, vamos passear aqui no meio do fogo, porque a Bíblia diz que Jesus, aleluia, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passeavam no meio do fogo. Pastor, mas o milagre é assim? É. Somente nós cremos. A Bíblia diz também acerca de um homem, preste muita atenção, chamado Naamã. Ele vivia de aparência. A Bíblia diz que ele era homem valoroso, chefe de exército do rei da Síria. Eu fico imaginando, irmãos, aquele homem, o sofrimento daquele homem, porque ele era chefe, mas a Bíblia diz que ele era piedoso. Mas para ele ser chefe, ele era um homem de autoridade, ele tinha que andar no meio da sociedade. E ele não podia mostrar a sua lepra. Ele tinha uma grande dificuldade todos os dias. Ele tinha que se vestir bem vestido para que o seu corpo não se mostrasse, para que nem ninguém pudesse contemplar a lepra que tinha no seu corpo. Então ele estava sofrendo com a vida dele, irmãos. Ele estava, aleluia, momentos difíceis da vida dele, porque ele, sendo conhecido da sociedade, ele tinha que ter um bom caráter, ele tinha que ter uma boa aparência, aleluia. Por ele ser chefe, aleluia, ele tinha que ser exemplo. Mas quando ele entrava na sua casa, queria tirar suas vestiduras, ele olhava para o seu corpo e ele contemplava uma lepra que estava consumindo a sua carne, que estava acabando, aleluia, com a carne dele. Ele contemplava ali feridas
Eu fico imaginando aquela menina. A Bíblia diz que era uma menina, não sei o nome dessa menina. Mas ela tinha um conhecimento do poder de Deus. Ela tinha um conhecimento, aleluia, do que Deus podia fazer na vida do ser humano. Eu fico imaginando aquela menina lavando o chão da casa de Naamã, esfregando de joelho o chão ali, no momento de humilhação, aleluia. Mas dentro do momento de humilhação, ela usava, aleluia, por pregar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que essa menina falava para a esposa de Naamã: ai, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que tem Israel, ele ficaria sarado de sua lepra. Irmãos, você sabe o que eu vejo aqui? Que mesmo na situação difícil, mesmo no momento de humilhação, de tristeza, prega a palavra de Deus, proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque foi através daquela menina que Naamã veio até o conhecimento do poder de Deus. Quando Naamã chegou na sua casa, ele achava que ia ser mais uma noite custosa, ele ia ser mais um momento, aleluia, triste. Aí a sua esposa fala: ei, a lembra daquela menina que veio como escrava lá no povo de Israel? Pois ela falou que existe um homem de Deus, um homem, aleluia, lá no meio do povo de Israel, que se você se colocar diante dele, ele te cura dessa lepra. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã ele foi até o rei da Síria, pediu cartas para descer para Israel. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele chega em Israel, ele vai no rei de Israel e fala assim, entrega aquela carta. O rei de Israel se indigna. Ele fala assim: por acaso eu sou Deus para que eu possa te curar? Eu vejo aqui que o rei da Síria procura ocasião contra mim. Mas no meio daquele povo existia um homem chamado Eliseu, um profeta, um homem de Deus. E esse homem de Deus, ouvindo essas palavras, falou assim para o rei de Israel: fala para ele vir até a mim e saberá que existe um profeta em Israel. Naamã ele se direcionou na casa do profeta, com seus servos, com a sua cavalgada. Quando ele chega diante da casa de Eliseu, o coração de Naamã está dizendo: olha, ele vai sair da sua casa, ele vai se colocar de pé diante de mim, ele vai colocar as mãos sobre as feridas e eu serei curado. Aleluia. Isso estava dizendo o coração de Naamã. Quando ele chega diante da casa do profeta, o profeta fala para um dos seus servos ir até Naamã e fala assim: olha, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã se indigna. Naamã não dá crédito à palavra do profeta. Naamã não dá crédito à palavra do homem de Deus e sai blasfemando diante da casa do profeta Eliseu. Muitas das vezes, igreja, nós temos que dar crédito ao homem de Deus. Nós temos que dar crédito à palavra que sai da boca do homem de Deus, se nós queremos ser abençoados. A Bíblia diz que Naamã começa a caminhar de volta para a sua casa, indignado, falando assim: olha, eu queria que ele saísse da sua casa, colocasse as mãos sobre as minhas feridas e eu ficaria curado. Por acaso lá, aleluia, não tem rios melhores do que o Rio Jordão? Aí um dos servos de Naamã olha para Naamã e fala assim: Senhor, se ele tivesse pedido coisas piores, nós não fazia. Quanto mais mergulhar no Rio Jordão. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Naamã, ele começa a dar crédito à palavra de Deus. Ele começa a dar crédito à palavra do homem de Deus. E ele muda a trajetória, ele começa a caminhar para o Rio Jordão. Quando ele chega diante do Rio Jordão, igreja, a Bíblia diz que ele começa a descer as águas. E ali a Bíblia diz que ele desce uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 7ª vez, a Bíblia diz que a carne dele se torna pura como a carne de uma criança. Aleluia. Palavras proféticas da boca do homem de Deus, do profeta de Deus. Pastor, mas isso é impossível. Não é impossível, é bíblico. Isso aconteceu. E a Bíblia diz no livro de Malaquias que ele não muda.
Ele não cura. O mesmo Deus que curou Naamã, Ele cura nós hoje. O mesmo Deus, aleluia, que curou aquela mulher que fazia 18 anos que estava andando encurvada, que estava enferma com o espírito, aleluia, com o temor que fazia que ela se encurvasse, Ele nos liberta hoje. O mesmo Deus que entregou a cura para aquele homem que estava sofrendo 38 anos, aleluia, em cima de uma cama, contemplando um milagre na vida do próximo e nada na vida dele, é o mesmo Deus que faz o milagre na nossa vida hoje. O Deus que restaurou todos os ossos do vale dos nossos tempos e colocou em pé uma multidão, é o Deus que fala conosco hoje, e é o Deus que pode agir na minha vida e na tua vida. Somente aquele que crê, dá glória a Deus. Você coloca de pé, igreja. Vamos fazer um minuto de oração. Hoje é o culto da família. Eu queria que você pegasse na mão do seu esposo, da sua esposa aí. Aleluia. Eu amo pregar no dia de culto da família. Aleluia. Porque eu sei que a família é o projeto de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. E o alvo de Satanás nos dias de hoje, é a família. Porque se ele fazer com que um casal venha separar, toda a família perece, os filhos perecem, pai e mãe perecem, parente perece. Amém? Então vamos fazer uma oração específica para a nossa família, para o nosso casamento. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus, cadê minha pequena esposa, hein? Foi pegar água? Glória a Deus. Bem, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, amém? Liga a sua cabeça. Você que ama o seu esposo, você que ama a sua esposa, ora por ele agora. Pede para Deus abençoar a sua esposa, abençoar o seu esposo. Pede para Deus abençoar os seus filhos. Pede para Deus abençoar os seus pais. Amém? Nós vamos estar orando para que nenhuma cilada de Satanás, nenhuma hoste satânica venha destruir a nossa família. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, Pai, Tu sabes, Senhor, no meu coração, Tu conheces a minha vida, Senhor, e nesta noite, meu Pai, como um culto, meu Pai, predestinado à família, predestinado, Pai, ao projeto que o Senhor tem para a nossa vida, eu Te agradeço, meu Pai, por cada casal que aqui se encontra. Eu Te agradeço, meu Pai, por cada família, meu Pai, que se encontra na Tua casa, na Tua presença. E nesta noite, meu Pai, o Senhor venha de encontro este casal. Venha, meu Pai, manifestando o Seu poder. Venha manifestando a Tua glória, Pai. Vai repreendendo agora, Pai, todo olhar de inveja, toda macumbaria, tudo aquilo que foi feito, meu Pai, para destruir este lar, para destruir este casal. Vai colocando por terra agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, essa pessoa, meu Pai, que não se encontra com o seu esposo, que não se encontra, meu Pai, com a sua esposa, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus, meu Pai, que coloca, meu Pai, as tuas mãos, meu Pai, e vai agindo agora, vai de encontro a essa pessoa, vai colocando, meu Pai, no coração dessa pessoa, meu Pai, para buscar a tua palavra, para buscar, meu Pai, sim, Senhor, a tua presença, neste momento agora, meu Pai, eu peço ao Senhor, Pai, vai agindo agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai colocando agora, meu Pai, sim, amor sobre esse coração, vai colocando agora, meu Pai, união, Senhor, sobre esse casal, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, é no nome do Santo
Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Eu, Deus de poder, Deus de glória, que neste momento agora, meu Pai, a tua presença, meu Pai, seja, meu Pai, sobre essas vidas, seja, meu Pai, sobre esses lares, meu Pai, seja, meu Pai, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Eu declaro este casal abençoado, eu declaro, meu Pai, essa família abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim seja. Amém. E as palmas que louvam o nosso Deus por poderoso. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado o nosso Rei Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Quero estar convidando aqui